Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao cinema dos anos 80, quando nasceu um ícone, Rambo. Os anos 80 foram inesquecíveis, seja para quem viveu, como eu, nessa época, ou para quem, como por exemplo a minha filha, Vitória, adora os anos 80, mesmo sem ter vivido naquela época. Mas o que faz dessa década um momento tão especial? Foi um momento de transformação, e elas aconteceram nos mais diversos campos, inclusive no cinema. Vamos saber um pouquinho mais como foram os loucos anos 80. No dia 22 de outubro de 1982, estreava nos Estados Unidos o filme Rambo: First Blood. Seria o primeiro de uma série de sucessos estrelados por Sylvester Stallone. E hoje, 40 anos depois, vamos relembrar um pouco deste filme. A década de 80, conhecida como a década da excelência, viu o domínio do conservadorismo e da economia de livre mercado, sobrepujando as economias planejadas e socialistas da década de 70. Nessa época, as tensões das superpotências aumentaram rapidamente, quando o presidente Ronald Reagan adotou uma postura mais agressiva em relação à União Soviética, e o mundo chegou perto de uma guerra nuclear, para, na segunda metade dessa mesma década, viver um alívio das tensões entre as superpotências e, finalmente, no final da década, o colapso do comunismo soviético, que aconteceu em 1989, com a derrubada do Muro de Berlim e vários protestos na Hungria, na China, na Tchecoslováquia e em muitos países da Cortina de Ferro. Paralelo a isso, a indústria cultural viveu dias agitados. Nos Estados Unidos foi lançada a MTV, um canal só de música e videoclipes. Artistas como Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna e Cyndi Lauper dominaram esse novo formato e transformaram em um negócio muito lucrativo. A música cresceu fragmentada e com muitos subgêneros, como o rap, o house e outros. No cinema, a década de 80 viu o retorno dos filmes dos grandes estúdios. E surgiu então o blockbuster moderno, um filme que arrasava os quarteirões. Seguiram-se então sucessos como os filmes para adolescentes, Clube dos Cinco, Porky's, O Último Ano do Resto de Nossas Vidas, e novos astros como Emílio Esteves, Nicolas Cage e Michael J. Fox. Com o sucesso dos blockbusters surgiram as franquias, ou seja, a mesma forma sendo repetida à exaustão. Indiana Jones, Duro de Matar, Máquina Mortífera e outros do gênero, marcados principalmente pela ação interminável dos fortões, como O Exterminador do Futuro, Fuga de Nova York, Predador e Robocop. Esses filmes impulsionaram as carreiras de astros como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Mel Gibson e Charlie Sheen, além de outros nem tão bem cotados, mas que faziam muito sucesso de bilheteria, como Chuck Norris, Van Damme e Steven Seagal. Sempre quando lembramos de uma época passada, a comparação com o momento atual é um pouco injusta. A nossa memória afetiva não nos permite tal comparação. Mas os anos 80 foram especiais e os ícones daquela época permanecem até hoje. Mas, ao mesmo tempo, as transformações que aconteceram nos anos 80 também deixaram marcas na produção cultural, seja na música, seja no cinema, seja nas artes de maneira geral. E o nosso Rambo, o John Rambo, sem sombra de dúvida, é um destes ícones. Rambo, Programado para Matar, é considerado um dos melhores filmes desse gênero já feitos. Stallone já era popular nos anos 80, mas com o Rambo alcançou seu personagem maior. John Rambo é apresentado a nós pela primeira vez, quando está andando em uma pequena cidade procurando um amigo dele com quem serviu no Vietnã. Rambo vagueia sem rumo pela cidade e é abordado pelo xerife excessivamente zeloso chamado Will Teasley, interpretado por Brian Dennehy. A partir daí, o confronto entre os dois veteranos, um da Guerra do Vietnã e o outro, mais velho, da Guerra da Coreia, marcará toda a projeção. Preso por vadiagem, Rambo é levado para a cadeia local
E após confrontar os guardas e fugir da prisão, todo o departamento de polícia da pequena cidade e os militares da Guarda Nacional convocados desencadeiam uma caçada na floresta próxima à cidade. Sylvester Stallone é o John Rambo. Não há mais ninguém que poderia interpretá-lo. Assim como Harrison Ford encarna Indiana Jones e Bruce Willis é o John McClane de Duro de Matar. Stallone encarna o personagem. Ele é quieto, forte, mas a sua força cria um personagem com o qual muitos de nós podem simpatizar e até torcer. Ele é espancado, chutado, tratado como lixo pelos policiais no escritório do xerife. E aí, Rambo tem os seus flashbacks traumáticos, resquícios do tempo em que lutou no Vietnã, a tortura duradoura no campo de prisioneiros de guerra na selva asiática. E é esse espírito com que trava uma guerra de um homem só contra a força policial fora de controle. E é nisso que reside o mérito do filme. Rambo, Programado para Matar, mostra a raiva, a depressão, a frustração e as feridas psicológicas de um soldado do Vietnã que lutou por seu país e foi atormentado por essas memórias ao retornar. Mas o que faz de Rambo um herói tão perigoso é o xerife, interpretado por Brian Dennehy. Ele é um oficial que não gosta da aparência de Stallone. O filme é inspirado em um livro best-seller no mundo todo, Rambo First Blood, ou seja, o primeiro sangue. O autor, David Morrell, escreveu um personagem diferente em seu livro, mas Stallone o pinta nas telas do cinema como um personagem mais simpático. E está correto ao fazê-lo. Embora a visão do autor Morrell ainda esteja presente, esta é mais uma criação de Stallone. Rambo é um personagem tão único e tão presente na história do cinema. Ao ser lançado em 1982, o filme começou com um relativo sucesso que foi crescendo aos poucos nas bilheterias, chegando a ser uma das 10 maiores bilheterias daquele ano. Mas o impacto deste filme estabeleceu um novo padrão para os atores de filmes de ação. Até então, o padrão a ser copiado era o de James Bond, que era suave, jovial e nada dava errado para ele. Rambo, pelo menos no First Blood, ou seja, no Programado para Matar, é muito mais realista. Ele sangra, ele chora, ele se emociona e se apresenta como alguém que muitos de nós poderíamos conhecer. As sequências de ação e de perseguição o tornaram muito maior do que é, principalmente neste filme de pequeno orçamento e que faturou tanto. Stallone até então havia feito uma série de pontas em alguns filmes desde 1970 e teve um sucesso com o filme do Rocky, um lutador, de 1976. Mas, após este sucesso, naquele ano, ele até então não havia conseguido repeti-lo, com filmes como A Taberna do Inferno e Falcões da Noite. Para sua sorte, o Rambo atravessou seu caminho. Quando Rambo estreou, em 1982, era um filme sério, baseado num livro sério. David Morrell havia publicado o First Blood uma década antes, com a Guerra do Vietnã ainda assombrando o consciente coletivo americano, e muitos fantasmas estão presentes em seu texto. O livro era o retrato de um país doente, incapaz de lidar com seus próprios erros. Esse sentimento era traduzido no veterano John Rambo, que depois de lutar na selva vietnamita como um boina verde, voltou para casa e encontrou, não gratidão, mas somente desprezo. Uma história comum naqueles tempos. Stallone então enxergou em Rambo o personagem perfeito para dar continuidade à sua evolução artística. O livro não só abordava um tema importante numa América que custava se curar do envolvimento do Vietnã, como também abria oportunidade para uma performance física em que a boa forma que ele havia adquirido durante as filmagens de Rocky pudesse ser bem utilizada. Um bom tempo já havia se passado, mais de 10 anos desde o final da Guerra do Vietnã. Já era hora de tocar na ferida. O Rambo não foi, obviamente, o primeiro filme a abordar a questão do Vietnã. Já em meados dos anos 70, alguns filmes tocavam na ferida ainda exposta da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos. O Franco Atirador falava do retorno amargo destes soldados para casa. Já Inferno Sem Saída, estrelado por Burt Lancaster, mostrava a dificuldade do combate nas selvas do Vietnã. E o filme De Volta para o Inferno, estrelado pelo Gene Hackman, expôs a questão dos prisioneiros americanos que ficaram detidos no Vietnã após o final da guerra
e a luta para resgatá-los. Mas o filme Rambo 1, First Blood, sem sombra de dúvidas, foi o filme mais forte até então produzido sobre a Guerra do Vietnã. Mas de bobo Stallone não tinha nada, e ele tomou alguns cuidados com relação ao texto original do livro Rambo First Blood. No livro, Rambo mata vários policiais que o perseguem, em uma espiral sombria que Stallone achou intensa além da conta. No filme, a única morte em cena é a de um policial obcecado em apagar o veterano que cai de um helicóptero, após ser atingido por uma inocente pedra atirada por Rambo. Outra mudança que o esperto Stallone implementou no roteiro foi o clímax, o final do filme, pois no texto do livro, o Rambo, cansado de buscar um lar em um país que o havia rejeitado, acaba induzindo o coronel Trautmann a matá-lo, e esta cena chegou a ser filmada. Alguns dizem que teria sido uma conclusão digna para um personagem marcante em um filme intenso e impressionante. Mas Stallone simplesmente não conseguiu deixar Rambo de lado. Havia algo de emblemático no personagem, que ele, com um faro apurado, acreditava valer a pena explorar. E logo, Rambo 2, A Missão, chegou aos cinemas, em 1985, 3 anos depois, com uma proposta totalmente diferente. Em vez de abordar, mais uma vez, a solidão dos veteranos em uma América combalida, o novo roteiro assumiu seu DNA como filme de ação. Uma mudança não necessariamente para melhor, mas que com certeza atraiu uma multidão para os cinemas, enriquecendo os produtores e o Stallone. A trama do Rambo 2 era uma fantasia sobre prisioneiros de guerra americanos, ainda em cativeiro nas selvas vietnamitas. Desculpa para Rambo então usar um arsenal e vencer nas telas a guerra que os americanos não haviam conseguido vencer nas selvas asiáticas. Nada mais típico dos anos 80. Rambo foi então adotado pela ultradireita americana, encabeçada pelo presidente Reagan, e o cartaz do filme passou a estampar as paredes em academias de todo o planeta. A bilheteria de Rambo 2 foi infinitamente maior do que o primeiro, First Blood, o primeiro Sangue, e o sucesso de Stallone incentivou outros astros a beberem na mesma fonte. Schwarzenegger lançou o Comando para Matar, Chuck Norris deu um novo fôlego à sua carreira e a produtora Canon fez a festa lançando um filme atrás do outro destes verdadeiros brucutus dos anos 80. Mas é sintomático de que, com tanto sucesso dos esteroides, um nome ficou preservado: Rambo, First Blood, ou seja, o primeiro Rambo. Sem dúvida o melhor filme de todos esses citados aqui ao longo desse programa. Um filme que aborda um tema pesado num momento complicado da fantasia americana. Ao todo, Stallone espremeu até onde pôde o nome do John Rambo, fazendo 5 filmes. E esse nome ainda é muito forte, principalmente em locais que ficaram marcados durante a produção do primeiro filme. 40 anos depois, a cidade de Hope, no Canadá, ainda cultua e fatura com o legado de John Rambo. Por ano, cerca de 15 mil pessoas visitam a cidade na British Columbia, no Canadá. E as ruas estão ali do mesmo jeito que estavam no filme. Durante a produção, 40 anos atrás, as equipes gastaram cerca de $1 milhão no local, o que foi ótimo para a economia da cidade naquela época. Mas este nome forte tem uma origem. O que quer dizer Rambo? De onde vem esse nome? O nome Rambo vem de uma maçã, de uma qualidade de maçã. Exatamente. A maçã deu nome ao herói do romance First Blood, que deu origem à franquia de filmes Rambo. Esse nome surgiu quando a esposa do autor do livro, David Morrell, trouxe para casa uma caixa de maçãs, enquanto ele tentava encontrar um nome adequado para o protagonista. Eis então, da cesta do supermercado, surge Rambo, a maçã, que virou Rambo, o super soldado americano. Depois do Rambo, vieram outros filmes muito bons também sobre a Guerra do Vietnã e que eu coloquei em um programa muito legal que tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui. Filmes poderosos como Platoon, Nascido para Matar e tantos outros. Mas o Rambo, com certeza, marcou uma época.
Não é à toa que 40 anos depois a gente continua falando dele. Espero que tenham gostado desse vídeo nostalgia e vamos assistir novamente ao Rambo para lembrar desse filme. E se você gostou, não esqueça, dê um like nesse vídeo, deixe o seu comentário ao final e se inscreva no canal se não estiver inscrito. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!